Eu sou a professora Rafaela Lima e o tema da nossa aula de hoje é poluição atmosférica e os seus efeitos na nossa vida. Quando a gente fala de poluição, o que vem na sua cabeça? Possivelmente fumaça, coisas queimando, né? Um ar assim, uma coisa meio suja, e é uma ideia real. A gente chama de poluição todo particulado, toda substância, todo gás que está em excesso na nossa atmosfera. A nossa atmosfera ela tem uma composição, então ela tem gases que são comuns a ela. Se eu tenho certos particulados, certas substâncias, pozinhos, poeiras, fumaças, gases que estão numa quantidade além, a gente vai chamar de poluição. Vai haver um limite, existem agências que vão regular qual o limite para certas substâncias que vão afetar ou não a nossa saúde. E as consequências deles também são bem diversas. Vamos ver quais são essas consequências? Vamos lá então, poluentes e seus efeitos negativos, começando com ele, CO2, o famoso e popular CO2, também chamado de dióxido de carbono ou gás carbônico. O gás carbônico ele é produto de queima, tudo que queima libera CO2. Toda a nossa respiração é produto de respiração, CO2. Então você pensa, poxa, então tem CO2 à beça, né? Tem muita gente respirando, tem muitos seres respirando, só que proporcionalmente na nossa atmosfera, em relação a nitrogênio, em relação ao oxigênio, a proporção é bem pouquinho. Porém, da Revolução Industrial para cá, com o aumento justamente das queimas, das indústrias, dos processos de combustão, automóveis, trens, aumentou-se a liberação desse CO2. Da década de 60 para cá, tem sido medido em todo o mundo o CO2 e percebe-se, é claro, que a curva ela é sempre crescente da emissão de CO2 em todo o mundo. Isso traz impacto? Traz impacto. O excesso desse CO2, ele tem sido assim como um dos principais atores para a questão do aumento da temperatura global, o chamado aquecimento global. Em todo o mundo tem percebido 1 grau e meio de aumento de temperatura. Você fala assim, mas é pouquinho. O impacto disso é muito grande. Então, o CO2... E você fala assim, poxa, mas o CO2 ele é produto de uma coisa natural, é a respiração. Vamos parar de respirar? Claro que não. Existe um ciclo do carbono, em que isso fica equilibrado. Um dia ele é liberado pela respiração, ele é absorvido pela fotossíntese. O problema é que a gente desequilibrou esse ciclo. A gente está liberando demais e absorvendo de menos. Então, precisamos de medidas nesse sentido, para equilibrar esse ciclo, que é natural. Outro vilão da nossa atmosfera é o monóxido de carbono, CO. Só tem um O, monóxido de carbono. Qual o problema dele? O problema é que ele tem uma alta afinidade com o nosso transportador de oxigênio no corpo. Vamos observar? Nós temos em nosso sangue é vermelho porque ele tem os glóbulos vermelhos ou hemácias. São células anucleadas que no seu interior tem a hemoglobina. Hemoglobina, ela é uma proteína que transporta o oxigênio. Então, precisamos muito de hemoglobina, ok, funcionando muito, para transportar esse oxigênio por todo o corpo. Esse oxigênio é o que vai ser aí a base para a energia, junto com a alimentação no nosso corpo. Então, preciso muito? Preciso muito. E aí, se eu estou num ambiente que tem muita liberação de monóxido de carbono, que ambiente é esse? Ambiente com carros ligados, com ônibus, muita fumaça. A fonte mais comum é de carro. Escapamento de carro libera monóxido de carbono. Alguns tipos de indústria também, só que o mais comum assim nas grandes cidades é carro. Se você está num ambiente fechado, onde há muita liberação de monóxido de carbono, você vai inalando. Essa inalação, o monóxido de carbono, então, ele vai de encontro à sua hemoglobina e ele tem uma afinidade muito grande, de tal forma que ele não deixa mais ela carregar oxigênio. Ele se liga e ele só quer ser carregado, ou seja, faz ali um complexo, uma afinidade que a gente fala de um composto estável. Ele não se desliga. Se eu não consigo mais carregar oxigênio e a minha hemoglobina agora está ocupada carregando esse vilão que é o monóxido de carbono, vai dar problema. Se falta oxigênio, falta oxigenação, a gente começa com aquele mal-estar, tontura, afinal não estou oxigenando bem meu cérebro, começa às vezes com mal-estar geral, um enjoo, que pode levar a uma asfixia e até a morte. Então isso é perigoso, isso mata de verdade. Então qual é a dica? Ambientes com muito carro dentro de um túnel, então fica fechado,
Saiu, abre tudo. Quanto mais ventilado, quanto mais esse monóxido de carbono possa se espalhar e não se concentrar num local para a gente inalar, melhor. E é claro, a redução com aí a sofisticação da tecnologia em relação à liberação desse gás nos motores. Um outro que a gente vai falar é o clorofluorcarbono. Clorofluorcarbono, aí né, os chamados CFCs, já foram muito utilizados. Eram gases, para a gente eles não fazem mal, são gases sem cheiro, são inodoros. E qual é a jogada? Eles eram utilizados na tubulação de refrigeradores, ar-condicionado, aerosol, que para a gente não faz mal, eram muito eficientes para o que se propunham. Porém, observou-se que eles afetavam o CFC, o clorofluorcarbono, ele afeta a molécula de O3, de ozônio. A interação entre eles leva à quebra de O3. E como foi aumentando a liberação desse CFC em todo o mundo, liberando esse CFC para a atmosfera, na estratosfera, começou a se observar um rareamento em alguns pontos de ozônio, tinha menos ozônio, o que apelidou-se aí, se batizou do buraco na camada de ozônio. Essa falha, então, devido a essa alta liberação do CFC, criou-se a partir daí, né, já que a gente tinha um problema, e o ozônio ele é muito importante para filtrar os raios UV que chegam até nós, criou-se então uma série de medidas para que haja uma redução da liberação do CFC. Então, a gente espera que isso esteja vigorando, que de fato esteja sendo levado em consideração, mas ainda em alguns países ainda há uma liberação de CFC. Então, é aí mais um vilão, mais um poluente na nossa atmosfera. Continuando, a gente vai falar então dos óxidos de enxofre e os óxidos de nitrogênio. Assim, o que é isso? Indústrias, especialmente que usam aí derivados de petróleo, nas suas chaminés, há essa liberação de gases. Esses gases eles precisam passar por uma série de reações para que não liberem tanto, não causem tanto impacto. Algumas transformações químicas, para que eles não sejam liberados de forma a causar tanto impacto. Fato é que muitas dessas indústrias, como a gente esquematizou aqui, elas estão liberando um óxido de nitrogênio, dióxido de nitrogênio, NO2, ou até óxidos de enxofre, SO2, SO3, um produto da sua queima, do seu processo industrial. Esse produto sendo liberado, ele está subindo, ele está indo para a atmosfera. Mas qual o problema? Ele está subindo e ele vai chegando então na região da formação ali das nuvens e quando as nuvens estão carregadas vai haver a precipitação, vai haver a chuva. Então a chuva desce e ela encontra no ar com esses gases. O que acontece? Eu tenho uma reação da água com esses óxidos de enxofre, com esses óxidos de nitrogênio, formando então ácidos fortes, como o ácido sulfúrico, como o ácido nítrico, ácido nitroso. Assim, caramba, e aí? E aí que essa água ela já cai com pH ácido e essa acidez ela vai causar impactos. Florestas, rios, solo, monumentos vão causar danos de diversos aspectos aqui na sua queda. A nossa chuva ela já é levemente ácida. A chuva ela tem já um pH aí 5 e pouquinho, mas quando eu desço muito isso, a gente caracteriza então como a chuva ácida. Então, outros atores aí poluentes são justamente os óxidos nítrico, os óxidos de nitrogênio, os óxidos de enxofre, de forma mais genérica. Outro vilão, agora há pouco eu falei do ozônio, eu falei da importância do ozônio lá na estratosfera. O problema é que uma série de processos tanto de indústrias, tanto de carros, muitas vezes propicia a formação de ozônio, que a gente chama de ozônio troposférico. É o mesmo ozônio, só que aqui, nosso nível para a gente respirar. E aqui é bem danoso. Esse O3, ele vai causar problemas respiratórios, ele afeta a fotossíntese das plantas. Então, ambientes urbanos, onde tem muita quantidade de O3, aumenta o índice de problemas respiratórios, então vai afetar a saúde pública. Então tem que se ter muito cuidado com isso. E avançando um pouquinho mais, a gente fala do material particulado. Como assim? Muitas vezes a gente está falando aqui de gases, correto? Só que algumas indústrias e alguns processos, algumas queimas, elas vão liberar, não é um gás, são pequenas partículas, mini partículas, que vão realmente lotando a nossa atmosfera. É algo que é bem mais visível, de diferentes origens. E aí criou-se esse termo geral para elas, que é o MP. É um material particulado.
Você imagina se você está ali o tempo inteiro respirando um pozinho de origem que você nem sabe o que é. Os problemas respiratórios são diversos, as alergias, baixa imunidade. Então, especialmente algumas cidades que estão sujeitas a esses particulados, a esses pozinhos de diferentes origens, é, assim, visível o aumento de problemas respiratórios, especialmente em crianças e idosos e algumas pessoas que já têm alguns problemas crônicos de respiração. Então, é um super vilão. E aí, para fechar, a gente tem que falar de um fenômeno que é muito comum em grandes cidades, que é a questão da inversão térmica. A poluição, ela é frequente nas cidades, né? De diferentes origens, como a gente pontuou aqui. Então, quando eu tenho esse combo de diferentes poluentes, de fumaça de carro, de indústria, uma mistura desses gases, o que pode acontecer? O normal, vamos para o normal. O normal é isso aqui, o fluxo normal. Amanheceu, geralmente está mais fresquinho de manhã. O sol, então, ele vai subindo e vai esquentando, vai esquentando. Então, o fluxo normal é aqui embaixo, próximo ao solo. Esse ar está quente e o ar quente sobe. Isso aí é uma difusão natural. Ar quente sobe. Então, processo natural, esse ar quente vai subindo, ele vai se encontrar lá em cima com ar frio. Então, essa poluição gerada aqui embaixo pelos carros, por tudo mais, ela vai subindo, subindo, subindo e se dissipa. Ela não some e desaparece, mas ela está bem lá em cima, ela está longe de nós. Esse é o normal, é um fluxo normal. Agora, no inverno de grandes cidades, cidades muito urbanizadas, muito poluídas, ou até em períodos mais frios, olha o que acontece, rola uma inversão. O normal, que é a questão de esquentar aqui embaixo e subir, não acontece. Está muito frio, mesmo aquele solzinho ali tímido, né? Esse sol ele vai aumentando, ainda assim não é o suficiente, afinal estamos no inverno ou num período frio, numa frente fria, o que acontece? Esse ar aqui fica frio. Se o ar está frio e esse ar não está subindo, quem fica aqui junto com a gente? Poluição. A poluição ela fica retida, às vezes a manhã toda fica assim aquele dia embaçado, locais mais altos não conseguem nem ver as vistas, as paisagens, porque está tudo embaçado, cheio de poluição. Aí, imagina, períodos inteiros você inalando uma poluição, gases particulares que você não está acostumado. Problema respiratório na certa. Então aí fica aquele ar frio e aí o ar quente ele vai ficar lá em cima, fora do nosso alcance. Então nessa brincadeira a gente retém a poluição aqui, o ar quente num fluxo natural ele está em cima e o ar mais frio está lá em cima. Então compara os dois esquemas, compara o fluxo normal e o fluxo do inverno ou de períodos muito frios. Então a inversão térmica é tenso justamente pela retenção de poluição num nível que a gente acaba tendo mais acesso. Então os problemas respiratórios são bem diversos. Ok, fechamos então a nossa aula de hoje, poluentes e os seus efeitos negativos e até a próxima. Tchauzinho!